mas eu começaria trazendo como Taiwan não será Hong Kong. Então, todo mundo falava de Hong Kong, que era uma zona diferente da China, e principalmente no ano passado, quando a China recrudesceu lá dentro, ninguém fez absolutamente nada. Hong Kong foi simplesmente absorvido pelo regime chinês da maneira como se fosse uma província mesmo, como qualquer outra. Então eu começaria por aí, já no nervinho. Sem delongas, né? Foi direto no problema. No problema. Bem, vamos lá. E é perfeito o fato de você escolher um formato de conversa, porque como o tema é muito complexo, quase que tudo em relações internacionais é multifatorial, né? Então, eu acho que numa conversa a gente consegue dar uma pincelada assim, geral para ajudar o pessoal a se localizar no debate, né? Certamente Taiwan não será uma nova Hong Kong. Mesmo porque Hong Kong já avisou Taiwan qual é a consequência dessa opção, né? Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, então nós estamos falando de Taiwan e Hong Kong, que são dois territórios que, por condições históricas diferentes, né, acabaram se separando, ficando apartadas da China continental, né? Hong Kong por questões coloniais no século XIX, Taiwan como consequência da Guerra Civil Chinesa, que terminou em 1949. Né? Veja bem, essa pergunta, ela realmente... Bagulho louco aqui. Eu vou abordar da seguinte maneira, Luiz. Em 2014, eu fui em Hong Kong durante o Occupy Movement, que foi a semente para que depois seria o movimento dos guarda-chuvas, que eles falam, do Umbrella Movement, né? E eu fui lá, eu conversei um pouco com os meninos, que foi um movimento estudantil, essencialmente, né? E eu me lembro assim, como é que vocês estão se virando, como vocês estão dando suporte, porque eles ficaram meses lá. E todos falaram, olha, nossos pais estão nos ajudando. Olha, isso para quem a gente que é envolvido com isso de Ásia-Pacífico é realmente fascinante, porque a quebra da hierarquia, a quebra da harmonia, a quebra do equilíbrio social é sempre traumático, embora sempre presente na história chinesa, de uma maneira geral, né? E o motivo principal das famílias estarem dando suporte àqueles estudantes é que eles se sentiam culpados pelas opções que eles tinham feito no passado. É importante dizer o seguinte, que nos anos 70 e 80, o movimento estudantil era no sentido contrário. Era para que Hong Kong retornasse para a China, porque, naturalmente, havia um cansaço de estar sendo controlado sob o jugo de uma potência estrangeira, né? Imaginava-se que seria melhor. E depois disso, essa geração mostrando que não, a coisa não melhorou, né? A coisa realmente ficou ainda pior. E mesmo aqueles que não têm uma afinidade ideológica, mesmo aqueles que têm afinidade ideológica com a China comunista, eles estão lá por questões exatamente econômicas. A vida não melhorou do ponto de vista pragmático. É muito difícil morar em Hong Kong, muito caro. Muito caro. Né? E, do ponto de vista mais ideológico, existe a questão de que, depois que você vive num ambiente minimamente democrático, não tem como mais voltar atrás. É impossível voltar atrás. Bem, mais tarde, só para fazer uma conexão, mais tarde houve um movimento em Taiwan, onde os estudantes ocuparam o parlamento, né? Em resposta, em protesto a um acordo de livre comércio que o então presidente estava tentando estabelecer com a China.
E ele sabia que era controverso, e o parlamento aprovou a lei no meio da noite, assim, na calada da madrugada. Um acordo de livre comércio aprovado às 3 da manhã. Eu aqui nunca vi nada assim acontecer, entendeu? Eu aqui no Brasil nunca vi acontecer nada desse tipo. Eu nunca vi um acordo de livre comércio ser tão apaixonadamente debatido às 3 da manhã. E você sabe que quando a gente estudava comércio internacional, pelo menos eu que era né, eu sempre sou da história, da filosofia, da política, meu Deus, né? É técnico, né? Demanda muita atenção para as normas, para a nomenclatura, para os códigos. Você discutir isso, né, às 3 da manhã, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Enfim, naturalmente houve uma resposta absolutamente brutal, né? Os estudantes invadiram o parlamento, sentaram lá. Novamente eu fui lá para tentar entender, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estava lá e eu vi que tinha um senhor você morou lá, quer dizer, é muito fácil identificar um estrangeiro, né, no meio da multidão. Eu estava lá e um senhor falou: o que você acha de tudo isso? Eu falei: olha, estou tentando entender, né? Tentando, assim, não entrar muito em controvérsia. Ele falou: olha, esses meninos, eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles não sofreram. Minha família veio fugida do regime comunista para cá, mas nós sofremos muito, nós não tínhamos comida. Então, economia é mais importante que política. Né? Economia é mais importante que política. Você garantir que as pessoas vão ter uma vida melhor, que a próxima geração vai ver melhor do que a sua, é mais importante, e, eventualmente, isso é possível sacrificar alguns direitos em nome disso. Não sei, né? Ao mesmo tempo, tinha uma menina, que estava participando lá, uma menina, assim, de ensino médio, assim, sabe? E eu vi que ela estava muito nervosa. Primeiro, que ela queria confrontar um senhor mais velho. Aí nós voltamos de novo a questões culturais e tal, não? E tinha que falar com um estrangeiro, em inglês também. Bem, ela acabou falando. E quando o senhor se afastou, ela chegou muito nervosa. Ela falou: olha, não acredita nele, assim. Né? Eu falei: olha, ele tem um ponto, né? Ele tem um jeito de ver as coisas. Ela falou: tá, mas a gente não acredita nisso. A gente quer liberdade mesmo que isso custe algum tipo de inconveniência econômica. Né? Tá aí 2 gerações, né? 2 gerações buscando a mesma coisa. Bem, juntando essas duas experiências, eu dizia o seguinte: Taiwan não será Hong Kong por uma razão muito simples. O elemento democrático, né, a identidade que os taiwaneses têm, com o regime que eles conseguiram desenvolver desde o final dos anos 80 e dos anos 90, está profundamente arraigado na forma como eles se entendem. Veja bem, eles nem negam o fato de ter absolutas conexões de identidades culturais, étnicas com os chineses. Mas a identidade democrática os coloca em situações completamente opostas. Né? Eu digo o seguinte: se um dia a China se tornasse democrática, Taiwan se reunificaria com a China amanhã. Na hora, né? Na hora. Né? E o elemento central é esse, para simplificar toda a conversa. Né? As interações dos dois lados do estreito são muito intensas, tem muita gente em Taiwan que trabalha na China, já existem casamentos entre taiwaneses e chineses, isso acontece há muito tempo. Existe um estudo relativamente recente mostrando o papel decisivo das empresas taiwanesas na riqueza de províncias chinesas. Exatamente, esse ponto é o ponto que eu mais acompanho, né? Os donos das grandes indústrias dentro de Taiwan e as indústrias nas províncias chinesas desfrutando ali dos benefícios, né? Exatamente. Inclusive já é sabido que existe um lobby dessas províncias junto ao parlamento chinês, sempre para pegar muito mais leve com Taiwan.
porque eles dependem do pagamento dos impostos daquelas empresas, da geração de emprego, a cadeia produtiva de todas aquelas províncias depende de Taiwan. Veja bem, não estou dizendo que a China depende de Taiwan, né? Mas que províncias inteiras importantes, Taiwan desempenha um papel muito importante lá. Na verdade, foi uma simbiose que ganhou vida, né? Conforme as décadas foram passando, ninguém se atentava muito a isso, porque nunca foi tão eficiente como nas últimas décadas, né? Então, foi acontecendo. Exato. E ganhou corpo, né? Exato. Então, as questões, veja bem, e as questões geopolíticas, das quais nós prestamos mais atenção, elas não são tão tangíveis no dia a dia da ilha. Você foi lá, você viu, sabe? As pessoas não estão falando sobre que a China vai invadir, que vai haver uma guerra entre os Estados Unidos e a China, ou que o Japão vai vir para poder ajudar. Esse tipo de coisa não está fora do radar. As pessoas estão mais conectadas às questões do dia a dia, como sempre. Né? Como sempre. E as dificuldades maiores com a China se dá realmente nos regimes políticos diferentes. Importante dizer também que Deng Xiaoping, Deng Xiaoping e mais tarde o Jiang Zemin, eles ofereceram alternativas para Taiwan muito similares com o que eles tinham oferecido para Hong Kong, né? Então, Taiwan poderia se reunificar, né, com a China, ou unificar, existe um debate aí, né, que nunca foi parte, alguma coisa assim, a gente não vai entrar aí, senão a gente vai levar 5 horas, né? Mas, primeiro, Taiwan poderia manter o regime político do jeito que está, poderia manter o modelo econômico, poderia manter suas forças armadas, mas, naturalmente, teria que renunciar à sua condição de manter relações com outros países, né? Uma espécie de federação, quase, né? E baseado mais ou menos no modelo de Hong Kong. Isso está na mesa desde os anos 80, foi reforçado nos anos 90, né? E nunca, como diziam os gregos antigamente, nunca subiu ao coração dos taiwaneses realmente acreditar nisso, né? Então, sim, não, o Luiz, Taiwan não será uma Hong Kong, com certeza.